Cerca de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições majoritárias de 2022. São 9 milhões a mais do que o eleitorado de 2018. Essa alta pode indicar que a população tem se interessado mais pela política nacional e pelos rumos que o país vai tomar. Para buscar mais detalhes sobre os candidatos, propostas e em como eles planejam melhorar o país, os eleitores utilizam diversos meios. A televisão, as redes sociais e as páginas de internet estão entre as principais fontes de informação. Geralmente no Google, né? Eu acho que é o lugar onde a gente mais procura e é o lugar onde a gente pode achar assim, informações de vários lugares. Então a gente consegue analisar bem e ter uma imagem ampla do que a gente precisa. Com certeza, acho que todo mundo já recebeu uma fake news. Então, assim, a gente precisa sempre olhar a fundo, pesquisar a fundo se aquilo que a gente recebe realmente tem um fundo de verdade ou não. Porque muitas vezes a gente acaba compactuando com um erro que chegou até nós, né? Então tem que prestar muita atenção. Neste ano, o eleitorado brasileiro será o maior da história. O crescimento foi grande, principalmente do eleitorado mais jovem, com um aumento de mais de 50%, e da faixa etária acima dos 70 anos, com um aumento de mais de 20% e cujo voto não é obrigatório. Aqui na região, a situação não é diferente. O número de eleitores que tem entre 16 e 17 anos mais do que dobrou na comparação com 2018. Neste ano, cerca de 18 mil estão aptos para votar. Em 2022, quase 2 milhões de eleitores devem ir às urnas nas cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O acesso à informação e as campanhas para conscientizar os jovens são alguns dos motivos que justificam o aumento do eleitorado brasileiro. Comparado com os últimos 4 anos, o eleitorado no exterior também cresceu. Saltou de mais de 500 mil em 2018 para mais de 697 mil em 2022, o que representa um aumento de 39,21%. O cadastro eleitoral de 2022 também mostra que, mais uma vez, a maior parte do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. São mais de 82 milhões e 300 mil eleitoras, o que equivale a pouco mais de 52% do total. E o estado de São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 22,16% de todos os eleitores. Isso significa que a cada 5 votantes no país, um reside em São Paulo. Com o aumento no número de eleitores, o que se espera é que menos pessoas deixem de participar do pleito. Em 2018, mais de 30 milhões não foram votar, ou seja, 1 em cada 5 eleitores não participaram do processo. Eu acho que, assim, primeiramente a gente tem que avaliar o que cada um tem, o que cada um, as propostas de cada um, principalmente se isso vai de acordo com uma boa índole, princípios. Para mim, o princípio cristão é o principal, porque a gente tem que defender aquilo que a gente acredita e a gente tem que ter a nossa liberdade religiosa, independente de qual seja. Então, eu acredito que a gente tem que analisar sempre as propostas. Já escolhi os meus, analisando bem as propostas, assistindo debates, e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu acho que isso é muito importante e tem que ser uma coisa que a gente precisa fazer. Para que a gente lá na frente possa discutir sobre o nosso país, a gente precisa fazer parte disso. Bom, eu já escolhi meu candidato e eu escolhi assim, pelo meu perfil que eu tenho, é um candidato que valorize a família, a educação, o desenvolvimento do país como um todo e que o país não esteja dividido em formas de bandeira, porque hoje a nossa política, cada um dos políticos pega uma bandeira, uma classe da sociedade e vai representar, mas sim que governe como um todo, para o pobre, para a classe média e para o rico, e que o Brasil possa seguir desenvolvendo. Corrupção que seja combatida, né, com verdade, com sinceridade, transparência nas horas do voto, principalmente na eleição, né, que precisamos muito. Que quando a gente votar, a gente tenha certeza que realmente esteja votando no candidato que a gente escolheu e que os resultados sejam justos, né, e claros. O candidato tem condição de assumir uma nação, não é uma cidade pequena do interior, é uma nação que está na mão dele. Então, precisa de conhecimento cultural, estudo. Então, isso consta muito. Não necessário um nível superior, mas deve ter um senso crítico desenvolvido e ser um bom conhecedor. Porque para colocar qualquer um não é assim, não pode se dirigir uma nação com qualquer pessoa ali. É uma nação que está sendo dirigida, então necessita de alguém experiente, mente aberta,
receptivo aos conselhos, receptivo também à crítica, né? E que saiba ouvir, não somente impor, mas que saiba ouvir também o povo, principalmente. Mas apesar de faltar menos de um mês para as eleições, tem muita gente que ainda não faz ideia de quem vai votar, ou até mesmo não faz nem questão de participar do pleito. A justificativa vai desde a falta de confiança nos candidatos à falta de interesse pela política. Quem dá atenção para o povo, né? Quando a gente precisa de ajuda, está por perto, né? É isso que a gente está pesquisando, entendeu? Tem que ser bem escolhido, para depois, né? Quando a gente precisar, as pessoas estão por perto da gente. Eu não acredito em político mais, entendeu? E estou dando graças a Deus em fazer 70 anos para não votar mais, para não perder meu tempo.